Em nome do Senhor Jesus, você que tem sofrido, você vai parar o vídeo e vai contar tudo o que está acontecendo com você, os mínimos detalhes. Pare o vídeo, dê um stop e conte tudo agora para o Senhor Jesus. Coloque uma cadeira, peça para o Senhor Jesus sentar, sente no colo dele, se ajoelhe, fique à vontade e fale para ele tudo o que tem acontecido na sua vida. Você crê que o Senhor Jesus tem poder para acabar com todo o mal, para arrancar o mal da sua vida? Você crê? Então diga que em nome do Senhor Jesus, todo mal saia da sua vida agora. Do corpo, da alma e do espírito, seja livre, curado, curada, abençoado, abençoada, receba paz, receba o seu sono de volta, receba a sua mente de volta, restabelecida, receba a vida, saúde e vigor, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Que Deus abençoe e fortaleça você. Tenha certeza que Ele já trabalhou na sua vida. Agradeça a Deus e vamos agora à meditação. Meu Pai, por favor, fala conosco. Frustra os planos do diabo. Amarra toda distração, todo bloqueio. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Pessoal, você sabe que Deus, Ele entregou a autoridade ao ser humano. Perdão. Quando Adão e Eva foram criados, Deus entregou a Adão a autoridade. Olha só o que está escrito em Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus deu autoridade ao homem, só que essa autoridade tinha um preço. Era muito simples, muito direto, olha só. Para que o homem mantesse essa autoridade que Deus deu. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eles não morreram imediatamente quando caíram em pecado. Tocar na árvore é a mesma coisa de que ir para o mundo do pecado, se afastar de Deus, rejeitar o plano de Deus para a sua vida e querer o plano seu próprio, da sua própria vontade. Mas Adão morreu antes de completar 1000 anos, né? Não era nem para ter a morte física, mas eles morreram espiritualmente. Eles escolheram desobedecer e a autoridade que estava nas mãos deles passou para a mão de quem? Passou para a mão do diabo. Olha o que o diabo diz para o Senhor Jesus quando ele estava tentando o Senhor. Então o diabo levou-o para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos. O diabo querendo dar aquilo que Deus criou, né? Deus não criou a maldade, mas a terra quem criou foi Deus. Inclusive o diabo foi criado por Deus. Porque, não como o diabo, né? Porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Então, quer dizer, foi entregue ao diabo aqui quando o homem decidiu pecar. Quando o homem decidiu desobedecer a Deus, desonrar a Deus. A autoridade que tinha nas mãos do homem, ao qual até o diabo estava submetido até então, o homem virou escravo do diabo, do inferno. E a gente vê isso no mundo até hoje. A gente vê o pecado se alastrando, o amor se esfriando, como o Senhor Jesus disse que seria. A gente vê sujeira, nojeira, coisa podre acontecendo no mundo. Deus, ele ama o pecador, mas não ama a prática do pecado, porque o ser humano entregou a autoridade ao diabo. E qual é a forma para nós recuperarmos essa autoridade? Não a autoridade para se achar alguma coisa, mas a autoridade sobre o mal. Qual é a forma? Olha só o que Deus teve que fazer. Por uma fruta, não sabemos qual é exatamente, mas era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por uma fruta, o homem entregou a sua comunhão, trocou a sua comunhão com Deus, que Deus descia para conversar com Adão e Eva todos os dias na viração do dia. Eles tinham tudo, domínio, autoridade, paz, trocaram por uma fruta, trocaram pelo pecado. De repente você vem trocando a autoridade que Deus te deu, a chance de ter a vida eterna, por uma noite de sexo, por uma masturbação, uma pornografia, por uma mágoa, por uma pessoa que te fez o mal, de repente já até morreu, de repente você tem maus olhos, de repente você é frio espiritualmente, você está trocando por uma fruta, por uma preguiça, por uma falta de disciplina.
por falta de comunhão com Deus, por não querer falar, orar, se derramar diante de Deus, por ser frio, religioso, automático espiritualmente, ou pelo pecado, pelas coisas que o mundo oferece, os vícios, seja lá o que for. Adão e Eva trocaram a vida com Deus, a autoridade que Deus deu para eles por uma fruta. De repente, será que você não tem trocado a autoridade que Deus te deu por um pecado, por uma fruta? Pois bem, o homem trocou tudo que Deus deu a ele por uma fruta. Agora, olha o que Deus teve que fazer na pessoa do Senhor Jesus para que a autoridade fosse recuperada. Deus prometeu a Abraão, Gênesis 12:3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que promessa é essa? Essa promessa, obviamente, é a vinda de Deus na pessoa do Senhor Jesus, na descendência de Abraão, Isaac, Jacó, e na descendência veio o Senhor Jesus. O próprio Deus fisicamente veio a esse mundo, numa forma humana, para ensinar, para dar sua vida, o seu sangue, se sacrificar, se submeter, ser humilhado, passar tudo que a gente passa, ser tentado, para que, dando o seu sangue, olha o preço, nós, pela fé no Senhor Jesus, crendo nele, como Abraão creu, e isso foi imputado como justiça. As obras são importantes porque provam que nós consideramos a Deus. Se eu considero a Deus, eu não vivo no pecado. Mas eu vou à igreja, eu procuro jejuar, orar, falar com Deus, evangelizar, mas eu não me apoio nisso, nessas obras minhas. Eu creio que o Senhor Jesus se sacrificou por mim. Aí, quando o Senhor Jesus entregou o Espírito e disse está consumado, o véu do templo se rasgou, o céu ficou escuro, teve terremoto, morto ressuscitou, ele tomou as chaves, não que o diabo possa pegar algo de Deus, mas o ser humano entregou para o diabo e Deus dá olha o preço, por uma fruta, o ser humano trocou tudo que Deus deu por uma fruta, trocou a autoridade por uma fruta. E Deus veio na pessoa do Senhor Jesus, sofreu para dar o seu sangue, para recuperar essa autoridade. Veja o que está escrito aqui, em Apocalipse 1,18, o Senhor Jesus falando dele mesmo, eu que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Ele ressuscitou, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tomou essa chave do diabo, quer dizer, ele se sacrificou pelo ser humano, como ser humano, para dar ao ser humano que crer nele, que reconhecer que precisa dele, que é somente através do sangue que ele derramou, que nós temos a autoridade novamente restabelecida sobre o inferno, sobre o diabo. Olha só que precioso. Por uma fruta, o ser humano trocou o que Deus deu para ele, a autoridade. E pelo sangue do Senhor Jesus, que veio a esse mundo numa forma humana, o próprio Deus encarnado, na forma humana, ele se sacrificou para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, seja perdoado e tenha sua autoridade restabelecida. Sabe esse medo que você tem de macumba, esse medo que você tem de mal olhado, esse medo que você tem de inveja, esse medo que você tem da morte? É porque você ainda não entregou toda a sua vida ao Senhor Jesus e não crê que Ele morreu e ressuscitou por você. E se você se entregar, crer de todo o coração, submeter a sua cabeça por inteiro, assumi-lo como seu único Senhor e Salvador de verdade, por inteiro, então você está perdoado, lavado. O Espírito Santo vem sobre você, enche a sua vida e o diabo fica submetido à autoridade de Deus que ele devolve para você através do sangue que ele mesmo derramou por você. Tem noção? O homem, da grandeza do que é ter o Espírito Santo, a presença de Deus dentro de você, não só para você ser uma autoridade, não, mas é uma consequência. A autoridade que Deus deu para o homem no jardim, ela é restabelecida quando ele crê no Senhor Jesus, se entrega por inteiro. A partir de hoje, decide assim, a partir de hoje, o que Deus mostrar, eu quero obedecer. Não sou perfeito, mas eu quero obedecer. É a vontade de Deus que manda. Se essa entrega é verdadeira, você entregou o controle da sua cabeça a Deus, você quer submeter a sua vida à vontade dele, então o Espírito Santo vem sobre você. E a autoridade que Deus deu a Adão e Eva está restabelecida na sua vida. Você escolhe. Só vai para o inferno e para o lago de fogo e enxofre. E se você não acredita, não tem problema, chegando lá, diga para o diabo que você não acredita nele. Nem acredita em tu. Você vai ver se adianta. Mas Deus deu essa oportunidade para que ninguém vá para lá. Infelizmente, a palavra de Deus fala que muitos vão, que são poucos que acertam com a porta, que ela é estreita. Mas faça a sua escolha hoje. O Senhor Jesus está te chamando para uma nova vida. E se você decide fazer a sua entrega por inteiro,
submeter toda a sua vida a Ele, então agora fale com Ele, entregue a sua vida, diga que o Senhor Jesus é o seu único Senhor e Salvador. E seja agora, se a sua vida é dele em primeiro lugar, seja então cheia do Espírito Santo. Louve e adore o nome do Senhor Jesus e creia que Ele encheu a sua alma, a sua vida. E se a sua entrega foi verdadeira, não precisa ter sentimento. É certeza, é entrega. E Ele devolve a autoridade sobre o inferno. Você não precisa mais ter medo de inveja, de olho grande, da morte, porque você sabe que quem crê no Senhor Jesus, como Ele ressuscitou, vai ressuscitar se morrer. E se o Senhor Jesus, se não vier a morte, vai ser arrebatado. Vai viver com Deus eternamente. Não tem morte para quem crê no Senhor Jesus. Não tem medo da morte. Não tem medo do amanhã. Não tem medo do futuro. Não tem medo de inveja. Porque Ele habita em você. E onde Deus habita, a gente pode até sentir medo. Mas Ele passa porque Deus nos fortalece sobre o medo. Louve e adore o nome do Senhor Jesus. E a autoridade de Deus, se você é dele, ela é restaurada na sua vida. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, no nome do Senhor Jesus.